Eis que venho sem demora, breve Jesus voltará. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Um bom dia, um feliz sábado a você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo. Todos nós estamos juntos na Capital Brazilian. Essa é uma igreja adventista do sétimo dia, uma comunidade de amor e fé que anuncia a breve volta de Jesus. Eu estou muito feliz por vê-lo aqui nesta manhã, que Deus te abençoe. A maioria de vocês eu já tive a oportunidade de cumprimentar nos corredores da igreja, na sala de escola sabatina, mas as pessoas vão chegando à medida que o nosso culto está acontecendo, e eu tenho alegria nesta manhã de ver alguns rostos diferentes, novos. Sejam muito bem-vindos à casa de Deus. Eu agradeço você por ter escolhido estar conosco nesta manhã. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas. Nós vamos ao Antigo Testamento, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 17. Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 17. Nós vamos ler alguns versos e eu gostaria de convidá-lo a prestar bastante atenção na palavra do Senhor. Eu amo a Bíblia e estou feliz porque nesta manhã nós temos a oportunidade de escutarmos, pode voltar por favor? Escutarmos e ouvirmos a palavra de Deus. Nesta manhã, a mensagem, e eu espero que ela possa falar à sua mente e ao seu coração, tem que ver com a pergunta: como se viver 2023? Nós lemos assim no capítulo 17 de 2 Crônicas, muito obrigado, Davidson. No verso 1, 2 Crônicas, capítulo 17, verso 1, diz assim: em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Verso 3, o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não procurou a Balaíns. Verso 4, antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Verso 6, tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Verso 9, ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. Eu tenho uma pergunta a te fazer nesse sábado 28 de janeiro de 2023. O que você deseja para a sua vida nesse ano? Eu vou repetir. O que você deseja para a sua vida nesse ano? Escute atentamente o que eu vou ler para você. Essas agora não são palavras minhas. Esse agora é um texto retirado de um livro. Ouça com atenção. Do coração de Jesus, você é o centro. Por isso todos nós nascemos para a grandeza terrena. Você nasceu para vencer. Deus quer que você viva a melhor vida possível nessa terra. Deus quer te dar os desejos do seu coração. Antes de termos sido formados, Ele, Deus, nos preparou para uma vida abundante, para sermos felizes, saudáveis e prósperos. Nessa manhã, querido, eu quero abordar essa e outras mentiras mais que contaram a você ao longo da sua vida. E gostaria de propor um caminho verdadeiramente bíblico de como nós podemos andar durante todo este ano e durante todos os anos da nossa vida, até Jesus voltar, como cristãos adventistas do sétimo dia. E agora eu gostaria, a fim de ilustrar e introduzir o meu sermão, apresentar para você um livro que talvez você conheça e já tenha lido, ou quem sabe o seu autor. O nome do livro é Your Best Life Now, escrito por Joel Osteen. Ele é pastor da Lakewood Church em Houston, no Texas.
A sua igreja recebe semanalmente cerca de 45 mil pessoas. Esse indivíduo, ele já escreveu cerca de 18 livros. E atualmente ele reside numa mansão de nada mais, nada menos do que 17 mil pés quadrados, avaliado em 10,5 milhões de dólares. E a tese dele dentro desse livro é que nós devemos nos livrar de todas as coisas que não queremos e que estão erradas em nossa vida por meio de nosso próprio poder interno e da fé divina. Eu trouxe aqui alguns textos, algumas cotações do livro, e ele diz assim, por exemplo: somos capazes de criar pela nossa fé e pelas nossas palavras os sonhos que sonhamos e os desejos de saúde, riqueza e felicidade. Ele diz também que se você desenvolver uma imagem de sucesso, uma imagem de saúde, de abundância, alegria, paz e felicidade, nada na terra será capaz de impedir essas coisas de você. Ele diz mais, que Deus quer te dar os desejos do seu coração. Antes de sermos formados, Ele nos preparou para uma vida abundante, para sermos felizes, saudáveis e completos. Mas quando o nosso pensamento fica contaminado, ele se desalinha da palavra de Deus. E por sinal, como palavra de Deus, ele não está falando sobre a Bíblia. Ele está falando sobre uma voz intuitiva, que ele diz você ter na sua mente, como se Deus falasse a você o que você deve se tornar ou aquilo que você deve conquistar. Mas como isso na prática funciona, segundo ele no seu livro? E de maneira bem simplista e resumida, são 4 pontos. Primeiro, você precisa escolher o que você quer ser e o que você quer ter. Segundo, você precisa acreditar naquilo que você quer ser e naquilo que você quer ter. Terceiro, você precisa visualizar você sendo e tendo aquilo que você escolheu. E quarto, você precisa começar a falar audivelmente sobre a escolha do ser e do ter que você determinou para si. E segundo ele, queridos, e mais uma frase do livro, ele diz assim: amigo, há um milagre na sua boca. Ele diz que ele sabe que esses princípios são verdadeiros, porque esses princípios funcionam, abre aspas, para mim e para minha esposa. E aqui, queridos, começam os problemas, especialmente um que eu vou mencionar nesta manhã. O problema é que eles começam a introduzir nessa coisa toda uma teologia equivocada, nessa ilusão de ter uma vida melhor aqui nesta terra. E de forma inescrupulosa, eles introduzem o nome de Deus, a Bíblia e princípios cristãos, a fim de tentar conquistar a sua mente e o seu coração para aquilo que eles estão oferecendo. Mas em realidade, queridos, o que nós temos aqui é como se fosse um sistema de pirâmide, aonde no topo estão, infelizmente, pastores, bispos, apóstolos, onde nós temos os digitais influencers, ou os influenciadores digitais, que a todo tempo na internet estão falando sobre saúde física, saúde emocional, sobre administração de riqueza e recurso, onde nós temos também os coaches que falam sobre programação neurolinguística, coach ontológico e sistêmico, e lá do topo, do alto do seu pedestal, eles vão recebendo dinheiro e mais dinheiro, vão se fazendo podre de ricos, à custa de gente que está na base da pirâmide. E a base da pirâmide é aquele lugar onde as pessoas estão lutando pela sobrevivência.
E eles ficam ali falando o que as pessoas devem ser e fazer, a fim delas ascenderem e um dia chegarem no topo como eles e ser o que eles são e fazer aquilo que eles fazem. O ponto é que, olhando mais de perto nesse contexto, você percebe que há muita gente se arrepiando, mas pouca gente se arrependendo. Se fala muito em como conquistar influência, mas pouco sobre como construir um bom caráter. E isso, na verdade, tem se revelado um baita esquema financeiro, lógico que para eles. Aonde, queridos, essas pessoas que são excelentes naquilo que fazem, acabam tomando proveito por gente desesperada, solitária, isoladas e por vezes ignorantes. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, e a gente não veio aqui para saber o que o pastor pensa ou acha. O que a Bíblia fala sobre esses movimentos que nos cercam? O que a palavra do Senhor tem a dizer sobre as ideias, propostas e promessas de uma vida melhor para esse momento e para esse tempo? Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 João. Livro de 1 João, no capítulo 2. Veja, eu não estou falando do Evangelho de João, que está ali no comecinho do Novo Testamento, mas sobre a primeira carta. Está lá no finalzinho da Bíblia, primeira carta de João. Está quase chegando em Apocalipse, você pode encontrar. 1 de João, capítulo 2, verso 15 ao verso 17. 1 João, capítulo 2, verso 15 até o verso 17. Louvado seja Deus por você abrir a sua Bíblia. Esse barulho, esse som de páginas se movimentando, é um som abençoado. E nós lemos assim, primeira carta de João, capítulo 2, verso 15 a 17, diz assim a palavra de Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E eu volto à pergunta: como saber se um tipo de conteúdo, mensagem, promessa é errado ou não? Como afirmar que muito daquilo que é oferecido para nós, embora tenha uma boa roupagem, não serve para um cristão adventista do sétimo dia? E a resposta é: essa gente tem apelado, justamente, querido, para as coisas que um coração não regenerado deseja. Eu fui à internet essa semana e procurei, dei um Google sobre lista de desejos para 2023. E muitos de nós fazemos na virada do ano a nossa lista de desejos. O que a gente quer para esse ano aqui? Obviamente eu fui seletivo, mas achei duas, eu gostaria de compartilhar com você. A primeira delas, primeira lista de desejos para 2023. Viajar mais, juntar mais dinheiro, agradecer mais, conseguir um emprego melhor, ser menos trouxa, sorrir mais, focar nos estudos, mudar o visual. Uma segunda lista: começar 2023 superando 2022, cuidar da saúde, trocar o carro, perder peso, viajar sozinho, investir no crush, zerar dívidas, fazer uma pós, passar um concurso público e ser um Masterchef. Olha só. Queridos, quando nós olhamos essa lista, e a nossa lista também, nós logo percebemos que geralmente os tópicos aqui apresentados têm muito que ver com saúde emocional, dinheiro, criação de riqueza, ênfase na beleza, na estética do corpo, relacionamentos e sucesso profissional. Todas essas coisas, elas são materiais, temporais e por isso perecíveis. Mas escute só o que eu vou dizer, até para que você não me leve a mal durante minha mensagem. Não há problema em se ter dinheiro no bolso. O problema é ter dinheiro no coração. Deus não condena a elegância, mas Deus condena a extravagância. Dinheiro é bom e ajuda muito, mas não se esqueça e não se iluda. Dinheiro não compra fé.
dinheiro não desenvolve caráter e dinheiro não supre o vazio existencial do nosso coração. Eu queria te perguntar nessa manhã, que tal se ao fazermos, e ainda está em tempo, uma lista para 2023, nós começássemos, por exemplo, por decidirmos, nesse ano, por sermos humildes. O que te parece nesse ano nós decidirmos que iremos na presença de Deus, dos nossos irmãos, quebrantando o nosso coração? Se nós, quem sabe, pensássemos para nós não um caminho de felicidade, mas de penitência. Se nós, quem sabe, tivéssemos um trato e um propósito desse ano na nossa vida ser um ano de santidade. Quem sabe para esse ano nós decidirmos quais sacrifícios nós iremos fazer na nossa vida em prol de Deus e do próximo. Por que nós não pensarmos nesse ano sobre altruísmo? Abandonarmos os nossos gostos e a nossa agenda pelo próximo. Por que não dizer que a nossa bandeira esse ano será a bandeira do amor? E finalmente, por que esse ano não seja um marco na nossa vida de preparação para a vida eterna? Queridos, a Bíblia sempre nos ajuda a nos contentarmos com aquilo que nós temos, mas nunca nos incentiva a nos contentar com aquilo que nós somos. Sabe que, embora seja tempo de falarmos sobre como se tornar salvo, acredito que tenha sido muito mais importante e necessário nós falarmos como de fato um salvo deve viver. Até porque o grande objetivo da vida é a vida eterna. E se você perder a vida eterna, seria melhor que você nem tivesse nascido, porque em realidade você perdeu tudo. Mas eu gostaria de nessa manhã propor uma simples e breve reflexão para você. E ela tem que ser de alguma forma amparada pela Bíblia. Imagina só Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 nós temos o texto onde é apresentado Jesus no deserto sendo tentado por Satanás. O que nós temos em Mateus 4? O Espírito Santo do Senhor leva Jesus para o deserto. Lá no deserto, Jesus passa por 3 tentações. E eu gostaria de lembrar algumas delas para você, ou melhor, vou lembrar as 3. Só que antes de lembrar das tentações, eu quero te perguntar, para quais desejos Satanás apelou para que o coração do filho fosse separado da vontade do pai? 3 tentações. Para quais desejos Satanás apelou para o coração do filho, a fim de separá-lo da vontade do pai? Primeira tentação: transforme essas pedras em pães. Em outras palavras, você não deveria estar faminto, você deve se saciar. Segunda tentação: se tu és realmente o Filho de Deus, se lança daqui e dê ordem, os seus anjos vão te pegar. Você não deveria estar de forma nenhuma rejeitado, você deve ser aceito. Terceira tentação: me adore e eu te darei tudo. Em outras palavras, queridos, você não deve ser insignificante. Você deve governar sobre tudo e sobre todos. E se você o fizer, eu vou entregar tudo nas tuas mãos. Agora, o interessante nessa história é que nós notamos que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto e foi Satanás quem levou Jesus para o monte. Em outras palavras, e preste bastante atenção nisso, nem todo deserto da sua vida é o diabo que te leva. E nem todo monte da sua vida é Deus quem te conduz. Queridos irmãos, nessa história nós percebemos que o diabo é quem leva Jesus para o monte. Em outras palavras, nem sempre estar no monte ou estar em cima significa que foi Deus quem te colocou. No ano de 1938, a celebridade do ano, segundo a revista Time, foi Adolf Hitler. Estar no topo não significa que Deus quem te colocou ali. E um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção para você. Nessas tentações, Jesus sempre responde com assim diz o Senhor. Só que quando nós chegamos na segunda tentação, o diabo também cita a Bíblia, Mateus 4,6. Em outras palavras, até o diabo cita a Bíblia.
O diabo não quer nos acorrentar e não quer nos seduzir com chicotadas nas costas, mas é com mentiras para o coração. Por isso, querido, não é porque se cita a Bíblia, não é porque se menciona a palavra do Senhor, que algumas coisas vão ser legitimadas de acordo assim diz o Senhor, e não é porque se tem Bíblia e tem o texto bíblico, que o conceito pode ser encaixado como certo e verdadeiro à luz da palavra de Deus. Mas eu te pergunto, por que hoje em dia tem tanta gente de igreja, tanta gente na internet, se tornando bem-sucedido materialmente, ganhando dinheiro a rodo? Por uma razão. Porque essa gente insiste em apelar, oferecendo a você aquilo que um coração não regenerado deseja. Ostentação, luxúria, vaidade, influência, poder, egoísmo, orgulho. Em outras palavras, queridos, enquanto o Evangelho está prometendo, está nos dando a chance de sermos libertos de tudo aquilo que já nos escravizou, o discurso, o apelo que tem arrebanhado a nós e grande multidão é exatamente entregar aquilo que o nosso coração quer. E por isso, dessa forma, nós notamos no conteúdo, quando você vai ler livros, assistir palestras e ver lives, que de certa forma, há uma grande falta do pleno conhecimento de quem é Deus, da instrução bíblica do que é pecado e falta de conhecimento sobre a natureza humana. E eu gostaria de lembrar você nesta manhã, querido, que nós não devemos seguir a Jesus para que Ele melhore a nossa vida. Nós devemos seguir a Jesus porque Ele, o Rei da Glória, é melhor do que a nossa vida. E amados, nesses movimentos contemporâneos de transformação de realidade de vida, seja ele religioso ou não, embora se fale em Deus, se cite a Bíblia, em última análise, pode acreditar, é você que está no controle e no comando da sua vida. As grandes mudanças e realizações vai depender de você. Por isso não é necessário Deus, não é necessário Jesus, e muito menos a necessidade de você carregar uma cruz, a cruz de Cristo Jesus nos seus ombros. De forma nenhuma. Porque tudo que você pode ser e alcançar depende de você. E o que precisa já está dentro, já está dado a você. Por isso, nessa manhã, em nome de Jesus, eu estou lembrando a você, querido, e preste bastante atenção no que eu vou te falar agora. Nada na nossa vida mudará. Nada na nossa vida mudará. Até que nós tenhamos claro e bem resolvido que o nosso maior problema não é falta de dinheiro. Nosso maior problema não são as crises emocionais. Nosso maior problema não são os abusos sofridos. O nosso maior problema não está na nossa estética e no nosso envelhecimento. O nosso maior problema não está nas nossas crenças limitantes. Embora todos esses sejam problemas reais, que não podem ser negados, muito menos jogados para debaixo do tapete. Mas o nosso maior e real problema sempre foi e sempre será até a volta de Cristo Jesus, o pecado que habita em nós. E queridos, para esse problema, a única solução que existe é salvação em Cristo Jesus e rumarmos a nossa vida no caminho da cruz. Mas pastor, e todas essas coisas que afetam a minha vida? E eu digo a você, elas são reais, não podem ser negadas, evitadas. Mas escute só, primeira coisa, se você diz estar lutando contra as suas inclinações, contra os seus defeitos, contra o seu passado, contra as suas crises, contra o seu pecado, mas você gasta mais tempo em rede social e maratonando o Netflix, pare de se enganar. Você não está lutando contra nada disso. Agora, mais ainda, escute bem, grave isso. Queridos, não tem como matar quem já morreu. Não tem como matar quem já morreu. A realidade é que quando você morre para o seu eu, nenhuma crise te afeta mais.
Quando você morre para o seu eu, nenhuma crise te afeta mais. Por que Jesus conseguiu perdoar todo mundo que o matou? Porque antes da fundação do mundo, Jesus já estava morto para si mesmo naquela cruz que veio acontecer nessa terra. Por que Jesus conseguiu perdoar todo mundo que o matou e nós não conseguimos perdoar quem nos fere? Porque nós não estamos ainda mortos com Jesus na cruz que ele carregou. Eu gostaria de lembrar você que a única autoajuda que a Bíblia oferece é a morte para o seu próprio eu. A Bíblia, querido, ela promete e promove autorrenúncia, mas não autorrealização. Como dizia Agostinho de Hipona, as pessoas comuns costumam amar a verdade até o ponto que a verdade de alguma forma as ilumina. Mas quando a verdade as confrontam, elas tendem a odiar a verdade. E como Martim Lutero certa vez disse, estar em paz com o pecado é estar dormindo a caminho do inferno. Queridos irmãos, a luz não é como um abajur suave que torna agradável o ambiente no qual nós estamos. A luz da Bíblia funciona como um farol que expõe, denuncia e revela a nossa própria miséria. E agora eu quero dar uma dica que se você está vivendo uma crise pessoal, seja na área que for da sua vida, e é normal que a gente passe por esse mundo e viva a crise, mas se você está vivendo uma crise, escute só. Ao chegar na sua casa, vá você mesmo, pegue a sua Bíblia, e pegue o assunto da sua crise, e vá folheando a Bíblia, página por página, até que você encontre na palavra de Deus um claro assim diz o Senhor, um preceito de Deus sobre esse assunto. E querido, custe o que custar, obedeça a isso alegremente. E eu queria te dar uma dica nesta manhã. Eu nunca vi, querido, isso que eu acabei de falar, falhar na vida de alguém. Mas eu vim aqui para falar para você da história desse indivíduo. É esse o texto da Bíblia desta manhã, a história do rei Josafá. O texto diz assim, e eu estou tirando esse texto da senhora Ellen White, a mensageira profetisa do Senhor, ela diz assim, com 35 anos, Josafá se tornou rei, tendo como exemplo o bom rei Asa. Em quase toda crise, Asa fez o que o Senhor aprova. Enquanto com 35 anos um homem pode ser rei, nós estamos vivendo na era do menino Ney. 30 anos, menino. 30 anos, menino. E queridos, tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Mas tempos fáceis criam pessoas fracas, e pessoas fracas criam tempos de crise e trazem crise para si e para os outros. Se você se assusta com pessoas, homens e mulheres fortes, espere para ver o estrago que gente fraca é capaz de fazer. Meus irmãos, se com 35 anos um homem se tornou rei de uma nação, com 35 anos você já pode ser um profissional, bem-sucedido, esforçado, capaz de trazer o sustento para dentro da sua casa. E se você mora com um pai e mãe, já ajudar de muito tempo o seu pai e a sua mãe com as suas despesas. Se com 35 anos alguém pode ser rei, com 35 anos você pode ser um esposo responsável, uma esposa zelosa. Você pode ser um pai provedor e o pastor da sua casa, sendo a bússola moral e espiritual para a sua família. Uma mãe cuidadora, zelosa para com seus próprios filhos. Alguém que vai se debruçar diante da sua casa. Eu queria aqui aproveitar, abrir um parênteses, dar uma dica para quem está à caça, ou para quem está procurando ser caçado ou caçado. Alguém que está procurando um namorado, uma namorada, eu disse ali na escola sabatina, olha, escolha bem com quem você vai se casar, porque essa história até que a morte o separa demora muito. Escute só, ao você procurar por um alguém, não se esqueça que você tem que acertar, porque
é a sua mulher ou o seu esposo que visivelmente vão representar os valores que você carrega no seu coração. Por isso, escolha alguém digna de carregar os valores que você tem na sua vida. E se você não veio de uma boa família, querido, certifique-se de que uma boa família virá de você. Mas o texto continua e diz, aí você pode ver, que ele teve um exemplo. E o exemplo dele era o rei Asa. E eu gostaria de perguntar para você nessa manhã o seguinte: quem são os teus exemplos? Quem te inspira? Quem você ouve? Quem você lê? Quem você assiste? Com quem você conversa? Aliás, gente medíocre, quando vai conversar, vai falar dos outros. Gente comum fala de fatos, gente sábia fala de ideias, mas gente salva fala de Jesus. Eu estou perguntando a você nessa manhã, quem é o teu exemplo? Quem te inspira? Os teus exemplos, eles mais apontam que Jesus em breve voltará, ou eles apontam que o céu é aqui? Os teus exemplos mais estão fundamentados, querido, no assim diz o Senhor, ou estão fundamentados no os especialistas dizem? Os estudos mais recentes comprovam. Os teus exemplos estão mais preocupados, esperando e se preparando para a breve volta de Jesus, ou estão mais preocupados, esperando e se preparando para as próximas eleições? Quem são os teus exemplos? E o texto fala para nós que em toda crise, querido, todos nós, mesmo os filhos de Deus, passamos por crise. Jesus, ou melhor, Deus já teve um filho nesse mundo que não pecou. Mas nunca teve um filho nesse mundo que não passou por sofrimento e crise. Se Jesus não foi poupado pelo Pai, por que eu seria? Agora escute só. A mesma água fervendo que amolece a batata para fazer um purê, essa mesma água enrijece o ovo. O ponto não é a qualidade da água, mas é quem é o objeto. Para a vida de quem não ama, não obedece e não serve a Deus, uma crise é sinônimo de destruição. Mas para você, querido, que ama, obedece e serve a Deus, a crise é um caminho de purificação. As crises de hoje são cobreiras para nos prepararmos para as bênçãos do amanhã. E por favor, diante das crises que você esteja vivendo, eu gostaria de colocar para você o seguinte: faça isso. Ame a Deus. Ore. Cuide da sua família. Leia a Bíblia. Cuide da sua casa. Sirva o próximo. E eu nunca vi ninguém passando por isso que não tenha superado uma crise. Mas o texto fala mais, queridos. Na segunda parte, o texto diz, na última parte, diz que Asa fez o que o Senhor aprova. O que você faz diante de uma crise? Pastor, diante de uma crise eu sigo a voz do meu coração. Que lindo. Mas faz o seguinte, ao seguir a voz do seu coração, leve o cérebro junto e uma Bíblia também. Queridos irmãos, uma Bíblia fechada silencia a voz de Deus. Uma Bíblia fechada silencia a voz de Deus. Quando a voz de Deus é silenciada na nossa mente, só sobram as fantasias, produtos da nossa imaginação deturpada. E sempre que a gente em crise se desespera e se perde, possivelmente lá em casa, em algum lugar tem uma Bíblia fechada e não lida. E não existe, querido, um caminho melhor para lidarmos com crise, senão fazermos tudo a partir do que o Senhor aprova. Mas como eu posso conhecer aquilo que o Senhor aprova se eu não conheço o Senhor? E o caminho mais eficaz de nós conhecermos ao Senhor é pelo estudo, a leitura, o aprendizado da Bíblia. E a Bíblia fala assim, a senhora Ellen White fala assim sobre esse episódio: por todo o reino, o povo precisava receber instruções sobre a lei de Deus.
Se colocassem a vida em harmonia com a lei, eles se tornariam leais tanto para com Deus como para os seus semelhantes. Sabendo disso, Josafá tomou providências para que o povo recebesse total instrução nas Escrituras Sagradas. Professores indicados pelo rei percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando o povo, 2 Crônicas 17, verso 9. E como muitos deixaram o pecado, um reavivamento aconteceu. Queridos irmãos, a nossa maior necessidade, e a história é cíclica, por isso se repete, continua sendo essa e não outra: conhecermos as instruções sobre a lei de Deus. Geralmente, na linha média da história, os nossos filhos tendem a se tornar melhores do que nós. Mas essa geração não está vendo isso acontecer. O que nós estamos vendo é os nossos filhos crescendo e se tornando piores do que nós. Queridos irmãos, existem muitas explicações, eu não quero ser simplista e colocar apenas uma. Mas quem sabe no topo da lista dessas razões, é porque lá na nossa casa, nós não estamos como deveríamos, estudando e lendo a Bíblia para os nossos filhos. E se na raiz e na base do nosso lar, a Bíblia não é lida e estudada para os nossos filhos, não vai haver igreja relevante, contextualizada e contemporânea, que vai fazer dos nossos filhos discípulos e missionários do Senhor Jesus. E não se esqueça, verdade é mais importante que relevância. E as maiores verdades da vida, a gente vai aprender na nossa cama como pequeninos, à luz daquilo que os nossos pais vão nos instruir. E então, o rei Josafá teve a seguinte ideia: eu vou pegar gente que conhece da palavra do Senhor. Eu vou pegar gente que é instruído e eu vou espalhar essa gente, e essa gente vai de casa em casa, cidade em cidade, vila em vila, e eles vão ensinar o povo sobre a Bíblia. A minha preocupação não pode ser simplesmente com os muros da minha população, mas tem que saber se o meu povo está instruído na Bíblia. E ele mandou. E essa gente foi. E queridos, o texto diz para nós que como fruto desse envio de gente para aprender sobre a Bíblia, e como muitos deixaram o pecado, um reavivamento aconteceu. Você viu só? E como muitos deixaram o quê? Muitos deixaram a crise existencial. Muitos deixaram, querido, as crenças limitantes. Muitos deixaram o passado. Muitos deixaram o comportamento destrutivo. Não! Ao se depararem com a Bíblia, o assim diz o Senhor, eles deixaram o quê? Está escrito ali. Deixaram o pecado. E sabe por que eles deixaram o pecado? Porque nas raízes de todas essas coisas que eu mencionei está o pecado. O pecado que habita em nós. Essas coisas todas são apenas, queridos, manifestações da natureza pecaminosa que é em nós. E a senhora Ellen White tem um conselho tremendo, ela diz assim: nós deveríamos conhecer as coisas da causa para o efeito. E nós temos feito o contrário. Nós temos conhecido as coisas superficialmente a partir apenas dos seus efeitos e não da causa. E quando a palavra do Senhor foi apresentado, o povo deixou o pecado. E o texto diz que aconteceu alguma coisa a mais. O que o texto diz? Que depois que deixaram o pecado, aconteceu o quê? Deles ficarem ricos, deles ficarem bonitos, deles conseguirem conquistar outras terras, outros povos, eles se tornaram influentes e conhecidos. Não. O que aconteceu, querido? Um reavivamento. Só há verdadeira transformação na nossa vida, querido, se houver um reavivamento no nosso coração. Só há verdadeira transformação na nossa vida, se houver um reavivamento no nosso coração. E talvez nessa manhã, alguém esteja se perguntando: mas pastor, só isso? Todo esse esforço só para deixar o pecado e ter um reavivamento? Mas eu te devolvo a pergunta: o que poderia ser melhor na vida do que deixar o pecado e viver um reavivamento? Queridos, primeira coisa, não há reavivamento para quem não reconhece que está morto espiritualmente. E
talvez um grande problema nosso seja a incapacidade pelo pecado de percebermos que espiritualmente nós estamos mortos. E é por isso que qualquer teologia rasa tem tomado o nosso tempo e a nossa atenção. E cuidado. Cuidado ao mergulhar profundo numa teologia rasa. Você pode quebrar o pescoço. Você pode até morrer, e eu digo no sentido espiritual, obviamente. E queridos, e pode ser que alguém se decepcione com isso. Mas tudo isso só por um reavivamento. O que vai fazer um reavivamento? O que eu vou fazer com um reavivamento na minha vida? Eu estou procurando e buscando outra coisa. O que eu vou fazer com o reavivamento? Escute só. Se você quiser estar no controle da sua vida e rumar a sua vida para aquilo que você acha que deve ser e ter, realmente um reavivamento não serve para nada. Mas, querido irmão, se você estiver disposto a se sujeitar e se submeter a Deus, a pergunta inverte. Não é o que eu vou fazer com o reavivamento, mas o que um reavivamento vai fazer na minha vida. E a nossa maior necessidade não é, queridos, de forma nenhuma, uma revolução na nossa vida, mas é um reavivamento para o nosso coração. Mas o que significa um reavivamento em termos práticos? Eu gostaria de usar duas ideias. A primeira delas de um escritor famoso russo chamado Fyodor Dostoiévski. Ele diz assim: reavivamento é reafirmar o óbvio. Reavivamento é reafirmar o óbvio. E eu acrescentaria com ele que um reavivamento também é um desejo intenso de viver em obediência a Deus. Então eu poderia sintetizar nesta manhã que um reavivamento é reafirmar o óbvio, mas viver um desejo intenso de obedecer a Deus. E o que significa reafirmar o óbvio? Em tempos onde a gente tem que provar que a grama é verde, a gente tem que pegar as coisas mais óbvias e estar sempre relembrando e contando. Como, por exemplo, Deus é santo. Nós somos pecadores. Todos os dias nós deveríamos amanhecer e terminar o dia lendo a Bíblia e orando. Aliás, queridos, quando nós levantamos e não lemos a Bíblia orando e oramos, nós contamos 3 mentiras para nós mesmos. Quando você acorda e não lê a Bíblia e ora, você começa o dia mentindo para você. Primeira mentira, quando você não lê a Bíblia e ora: Deus não é importante. Segunda mentira: Satanás é fraco. Terceira mentira: eu posso lidar com tudo sozinho. Queridos irmãos, a primeira e a última coisa da nossa vida deveria começar na Bíblia, na oração, e terminar na Bíblia e na oração. Gostaria de relembrar o óbvio. Todos os dias na nossa casa deveríamos ter culto familiar. O esposo deve ser o provedor e o pastor da sua casa. É ele quem alimenta a esposa e os filhos espiritualmente. Querido maridão, essa é uma responsabilidade sua intransferível. A sua esposa, quando olha para você, os seus filhos, quando olham para você, devem ver em você um provedor e devem ver em você um pastor. Que os seus filhos possam declarar: o meu pastor, antes de ser um Marco Faria, é o meu pai. Queridos irmãos, eu tenho aqui as preciosas mães. Segundo a senhora Ellen White, o trabalho mais digno nessa terra é de uma mãe. A sociedade secular diz assim: o lugar de mulher é onde a mulher quiser estar. Mas eu gostaria de lembrar você que, à luz da Bíblia, uma mãe deve se preocupar mais com a educação dos seus filhos do que com a sua carreira profissional e estudantil. Queridos irmãos, eu gostaria de lembrar nesta manhã que os nossos valores, a nossa identidade, os nossos princípios não são derivados de partidos políticos, de ideologia, mas eles são todos vindos da nossa religião. A religião não é um elemento da vida entre os outros, mas deve ser o elemento de domínio sobre todos os outros. Eu quero falar aqui aos jovens, e falo de maneira respeitosa a todos. Biblicamente só existem 2 gêneros: homem e mulher. A sociedade pode inventar quantos quiser, mas em última análise, todos vamos ou a um urologista
ou a um ginecologista. Queridos irmãos, finalmente, você é livre para escolher o que você quiser, mas você não é livre para escolher as consequências das suas decisões. Desejo intenso de viver em obediência a Deus, o que seria isso? O desejo de alinhar a minha vida com o assim diz o Senhor. O nosso esforço deveria ser ao máximo possível por lermos e estudarmos a Bíblia, saber o quanto nós podemos colocar a minha vida segundo assim diz o Senhor. Escute bem, não é o que os outros falam sobre Deus, é o que eu fui na Bíblia, é o que eu estudei, é o que eu entendi, é que o Espírito Santo falou a mim, e por isso eu tenho convicção de que essa é verdade. A senhora Ellen White, no livro Educação, na página 361, ela faz um conselho, uma advertência para nós. Nós adestrarmos a nossa mente para sermos pensantes e não mero refletores do pensamento de outros. Por isso você, querido, vá à sua Bíblia. Enquanto você não achar o assim diz o Senhor, não descanse. E eu sonho e espero que um reavivamento e uma reforma aconteça no nosso meio. Mas eu gostaria de lembrar, querido, que um reavivamento sem reforma é puro sentimentalismo. Uma reforma sem reavivamento é puro legalismo. O que nós precisamos é de uma reforma, de um reavivamento, pois são estes que irão nos preparar para a breve volta de Jesus. Só que não existe reavivamento e reforma sem Bíblia na mão e joelho no chão. E eu gostaria de falar para você sobre oração, em linhas rápidas e gerais. Você está passando por alguma crise na sua vida? Existe alguma crise que nesse momento bate a porta do seu coração? Queridos, uma conversa com Deus muda tudo. A primeira coisa que nós deveríamos fazer diante de toda e qualquer crise é uma oração, é buscarmos a Deus. Sabe que quando nós entramos num quarto fechado e oramos a Deus, nós deveríamos lembrar que ali naquele quarto fechado há um céu aberto. Queridos, existem vezes na nossa vida que nós falamos assim, puxa vida, pastor, eu à noite, quando eu vou orar, eu acabo pegando no sono, enquanto eu estou orando. Zero problema. Eu nunca vi um pai ficar bravo com o filho porque ele dormiu no seu colo. Queridos irmãos, existem descansos para a nossa vida que a gente vai recebê-los quando nós deitarmos o nosso corpo. Mas existe descanso na nossa vida que nós vamos receber quando nós dobrarmos os nossos joelhos. Você de joelho é mais poderoso e invencível do que um exército em pé. Por isso a parte que o inimigo mais teme da sua vida é exatamente são os seus joelhos. E sabe, um homem de Deus é um homem de oração. Até porque não existe um homem de Deus que não foi forjado por ser antes um homem de oração. E eu queria encorajá-lo a orar e a orar. E sobre a leitura da Bíblia, escuta só. Veja aqui comigo sobre o que eu vou te mostrar aqui agora. Pode passar, por favor? A força do desenvolvimento de um pequeno hábito. Como que se desenvolve um pequeno hábito? Veja aqui. Eu tenho o número 1 elevado a 365. Imagina que esse número 1 seja, por exemplo, o desafio de você ler a Bíblia todo dia. 365 são os dias do ano. Aí você, depois desta manhã, você sai da igreja com uma decisão. Eu quero ler a Bíblia todos os dias do ano, um pouquinho a mais. Vamos imaginar que você pegou o mínimo, 10%. 10% de 1 é 0,1. Ou seja, um pouquinho a mais, 1% apenas. Você está agora não no 1, você está no 1,01. Para todos os dias do ano, sabe o que significa o teu crescimento? 37,8, ou seja, uma decisão de mover só um pouquinho, 1%, já te trouxe um retorno de 37,8%. Agora imagina que nesse mesmo ano você decida
não ler a Bíblia. Vamos imaginar que a decisão de ler a Bíblia é você tirar também 1%. Significa que do 1 que você estava, você caiu para o 0,03. Veja como são as coisas na vida. Para aquele que tem, lhe será acrescentado. Para o que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E escute isso agora que vai aparecer aqui. Leia só o que vai aparecer aqui. Pode colocar. Um pouco menos cria um resultado 1.500 vezes mais fraco. Se para você acrescentar, querido, 1% te dá um retorno de 37,8%, se você deixa de fazer, o resultado significa que você se tornou 1.500 vezes mais fraco. Por isso eu gostaria de estimular você nesta manhã, meu querido irmão, a sair desta manhã com um propósito. Escute só, volte comigo a um ano. Um ano atrás, nós tomamos a decisão durante 40 dias, nós lermos juntos um livro, Passos para um Reavivamento Espiritual. Às 6 da manhã era enviado para você um pequeno texto no teu celular, que falava sobre o Espírito Santo. E amados irmãos, a vida é exatamente isso, a repetição e regularidade dos bons hábitos. Eu gostaria de nesta manhã propor a nós como igreja, a partir de agora até o dia 11 de março, nós termos uma jornada, juntos como igreja, de oração e leitura da palavra. A partir de amanhã, às 6 horas da manhã, lá no teu WhatsApp. Se você não tem o WhatsApp da igreja, por lá que você vai receber, me procure no final que nós vamos te cadastrar todos os dias. Você vai receber lá no teu WhatsApp um pequeno texto bíblico, centrado naquilo que realmente importa para a vida, palavra de Deus, para que a gente possa nos 40 dias crescermos, amadurecermos, sabermos encontrarmos caminhos para as crises que nós estamos lidando. Escute só, olhe para mim, você está vivendo alguma crise nesse momento? Eu não tenho a solução, mas eu posso te apresentar onde a solução está. E sabe qual que é o resultado prático disso? Imagina comigo que você trabalhe 8 horas por dia. Eu sei que a maioria de vocês trabalham para mais 10 horas por dia. 8 horas por dia significa que você trabalha 480 minutos. Para fazer fácil, joga mais 20 minutos, 500 minutos. Sabe quanto é 1% de 500 minutos? 5 minutos. Eu gostaria de convidar você, a partir de amanhã, a dizimar 1%, ou melhor, dizimar não pode ser a doar 1% do seu tempo. Para você, durante 40 dias, às 6 horas da manhã, ler um texto que vai ser enviado, preparado, pensado, e nós orarmos juntos como igreja. E queridos, eu tenho certeza, em nome do Senhor Jesus, que isso pode ter efeitos e ser benéfico para a sua vida. E eu termino mostrando um PowerPoint para você. Enquanto eu escrevi esse sermão, chegou um e-mail para mim, do Dean Daly. Eu faço parte dessa comunidade, Foco na Família. Ele dizia assim: olá Marco, a América está enfrentando uma crise de saúde mental. Isso não é alarmista, isso não é hipérbole, é um fato preocupante e inevitável, verificado pelas tendências nas últimas 2 décadas. Pela primeira vez em uma geração, os Estados Unidos estão vendo um declínio acentuado na expectativa de vida. Esse declínio não é resultado de guerra, fome ou doença, mas desespero. O país mais rico do mundo morrendo jovem por desespero. As pessoas estão morrendo mais jovens devido principalmente ao suicídio e ao abuso de drogas e álcool. E está acontecendo tanto fora quanto dentro da igreja. E enquanto isso, querido, nós estamos preocupados cada vez mais com coisas cada vez menos importantes. Enquanto isso, nós estamos procurando encontrar utilidade nas coisas mais inúteis da vida. E a gente muitas vezes despreza
aquilo que realmente é solução para a nossa vida. Aquilo que já estava dado antes do problema existir. Finalmente, a senhora Ellen White diz assim, nesse mesmo texto que eu li para você: a obediência à lei de Deus traz muitos privilégios. Se as influências dos ensinos da palavra de Deus controlassem a vida de todo homem e mulher, você leu o que está escrito aí? Misericórdia, meu irmão, você leu o que está escrito aí? Porque se você não leu, você perdeu tudo do sermão. A obediência à lei de Deus traz muitos privilégios. Se as influências dos ensinos da palavra de Deus controlassem a vida. Jesus não está te chamando para ser sócio de nada. Jesus não está te chamando, querido, para você viver de mãozinha dada com Ele. Ou o Senhor Jesus tem o controle total da nossa vida, ou a gente vai ver no país mais rico do mundo, meninos e meninas, dentro e fora da igreja, atentando contra si, se jogando na bebida e na droga. E o texto está dizendo que o que a gente precisa é ser controlado pela palavra de Deus. O texto está dizendo que a menos que a gente não seja controlado, sim, é controlado, não é influenciado, não é dirigido. Ou Jesus tem o controle da sua vida através das suas verdades, ou nós vamos ver a nós e aos nossos filhos na miséria e na destruição. Mas o texto diz que se isso acontecer, os problemas que agora existem na vida nacional e social, o quê? Desapareciam. Para de acreditar em promessa de político. Acredite na Bíblia do Senhor, na palavra de Deus, querido. Boas políticas e bons políticos não podem fazer em nada o que a palavra do Senhor pode fazer em tudo na sua vida. Antes de se preocupar com os problemas nacionais, se preocupe com os problemas da sua casa. E não existe um outro caminho senão a palavra do Senhor, a Santa Bíblia. Em cada lar nasceria uma influência que fortaleceria homens e mulheres no discernimento espiritual e no poder moral. E eu termino fazendo um convite para você. Está passando por uma crise? Existe uma situação difícil batendo a porta da sua vida e da sua casa? Eu queria que nós juntos, por 40 dias, na força aqui da nossa razão, decidíssemos que nós vamos dar 1%, 5 minutos, querido, para todos os dias nós lermos a palavra do Senhor e orarmos juntos. É o único convite e o apelo desta manhã. E o meu maior desespero é se o Espírito Santo não estiver falando a você para além dessas palavras. Eu não confio nos argumentos. Eu quero confiar que o Espírito Santo esteja de alguma forma falando a você. Eu gostaria de terminar o nosso culto sem nenhuma manifestação, a não ser do comprometimento do seu coração, de se comprometer durante 40 dias. Eu vou ler, eu vou orar. E dito isso, eu gostaria de convidar você a dobrar os seus joelhos e nós orarmos ao Senhor, pedindo por sua bênção e por sua unção. Oremos a Deus. Senhor Deus, santificado, exaltado e glorificado seja o Senhor e o seu nome. O Senhor é o Rei soberano e único desse universo. Nada e ninguém pode contra o Senhor. E nesta manhã, como igreja,
nós nos ajoelhamos e nos curvamos diante do grande eu sou. E o nosso pedido é, querido Deus, por favor, que a oração e o estudo da palavra cause na nossa vida um caminho de reavivamento e reforma. Que as nossas crises sejam enfrentadas e sejam confrontadas no assim diz o Senhor. Que diante de nós, querido Deus, a Bíblia nunca se torne um livro fechado, empoeirado, mas que diante dos desgastes da vida, nós possamos nos desgastar no estudo da Tua Palavra. Eu gostaria, à luz da razão, pois é ali que o Senhor se comunica conosco, pedir ao Senhor que permita que como igreja, todos nós, todos os dias, 40 dias, leiamos juntos, Pai, a Tua Palavra e oremos juntos. Não acreditando que a vida vai se tornar perfeita um mar de rosas, mas com certeza teremos melhores condições de lidar com as crises pessoais que nós enfrentamos. Eu sei, Pai, de amigos, irmãos, ovelhas do meu rebanho que nesse momento travam grandes lutas na vida. A todos eles, ninguém de fora, que o Senhor possa abençoá-los. Mas que a maior bênção seja o abandono do pecado e um reavivamento trazido diretamente do Teu trono. Perdoa-nos, abençoa-nos, em nome e no amor de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu desejo a todos vocês um bom restante de sábado. Nós vamos cantar a música de despedida, a bênção final. Eu vou sair aqui com os meus filhos, vou estar à porta me despedindo de todos. Um bom e abençoado sábado a você. Que Deus o abençoe. Graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre